Oi, pessoal! Hoje a nossa aula vai ser muito legal e a gente vai, inclusive, reforçar mais uma vez a Resolução 731 de 2023 do COFEM, que é super fresquinha, saiu no final de 2023, que autoriza, que aprova, que ampara que os enfermeiros podem sim fazer pontos, suturas, tá? Deixando claro que é suturas simples. Existem dois pontos que a gente precisa relembrar. O enfermeiro obstetra já fazia, tá? Porque a partir do momento que o enfermeiro obstetra ele é habilitado à execução de parto sem distócia, sem complicações e possa acontecer laceração de canal vaginal ou de períneo, ele precisa fazer sim pontos simples para uma simples reconstrução. A gente não precisa se preocupar, gente, em tipos de pontos, são pontos simples, tá certo? E a Resolução 731, ela veio para regularizar, oficializar que, independente de ser enfermeiro obstetra, hoje nós enfermeiros somos habilitados à realização desses pontos, tá bom? Deixando claro que enquanto enfermeira eu acho que é mais um ganho. E a gente precisa entender que os enfermeiros possuem suas funções, os médicos têm as suas funções e que nós estamos falando, inclusive, de benefícios em áreas onde existe escassez de profissionais. Eu gosto muito de falar sobre isso porque às vezes a gente diz, o enfermeiro vai fazer a sutura e a gente só pensa naquele hospital macro, naquele hospital grande, aquele hospital da cidade, cheio de profissionais e acabamos esquecendo as nossas unidades mais distantes, as nossas cidades dos interiores, da zona rural, onde as unidades são menores, o número de profissionais é menor e que acaba que às vezes é um procedimento pequeno, estou falando de procedimentos simples, procedimentos pequenos, sem complicações, que precisam de um ajuste com pontos de sutura, tá? E que não vai precisar ser enviado, regulado ou mandado para outra unidade para execução de um médico. E que o enfermeiro ali na atenção básica, ele vai poder fazer. Gente, eu não estou falando de procedimentos cirúrgicos, eu não estou falando de fraturas expostas, eu estou falando de situações simples que podem ser resolvidas com poucos pontos e que o enfermeiro, sem complicações, ele pode executar, tá certo? Agora, peço mais uma vez que vocês sigam o nosso canal, curte o canal, compartilha para aqueles que amam esse tipo de conteúdo. Isso faz com que a gente esteja entregando cada vez mais material para vocês. Agora eu vou mostrar duas coisas. Eu vou mostrar ponto simples, sutura simples que a gente pode estar executando e como que a gente vai fazer a retirada, que nós enfermeiros também somos habilitados a fazer a retirada. Gente, o que eu tenho aqui? O meu porta-agulha, que é o instrumental que ele é utilizado para a gente fazer a sutura, tá? Existem alguns tamanhos, aqui é o famoso porta-agulha. E eu tenho um fio cirúrgico, tá? Que ele tá aqui guardadinho e a gente vai encontrar ele aqui, ó. Já a agulha e a linha juntos, tá? Esse é o comprimento do fio que a gente vai utilizar. Quando a gente vai fazer a sutura, a gente já pinça, tá tudo estéreo, tá, pessoal? Luva estéreo, o nosso porta-agulha, ele é estéreo, o fio é estéreo, porque a gente vai estar entrando em contato com o tecido orgânico. Quando vocês abrirem a agulha de vocês, posicionem o porta-agulha centralizado. Eu gosto assim, tá? Centralizadinho e pinça. Opa. E pinça. Fecha o porta-agulha de vocês. Gente, a sutura ela é feita unindo bordas. Esse aqui é o meu tecido que tá cortado, tá? Algumas dicas que eu dou, que eu gosto de dar, é que os pontos, eles não sejam iniciados nem tão na beirinha, deixa eu ver se vocês conseguem olhar, nem tão na beirinha, porque o tecido pode se romper, mas também não tão distante. Porque quando tá distante, é uma questão estética. A cicatriz fica maior,
tá? A gente puxa muito e a cicatriz fica maior. Então, a grande dica que eu dou a vocês é que vocês pincem em uma distância que segure o tecido. Gente, pessoas com mais habilidade, elas vão passar os dois tecidos juntos. Pessoas com menos habilidade podem passar um e depois passar o outro. Não tem problema nenhum, tá? É uma questão de habilidade. Então, passou um, passou o outro. Quando você passa a agulha, você puxa, ó. Como uma linha de costura mesmo, tá? Olha aqui, ó. Puxei e deixei um espaço para o nó. Soltei. A gente pode fazer a volta. Dar uma volta, duas voltas. Peguei aqui, ó, pincei o que tava solto e puxei. Ó, fiz um nó. Professora, um nó é suficiente? Não, gente. Alguns livros pedem 3 nós, mas dependendo do fio ou do tecido, 2 nós são suficientes. 1, 2, puxei a pontinha e vim. Dei o segundo nó. Aqui, quem vai te ajudar é uma tesoura ou uma lâmina de bisturi. Ó, se você tiver à disposição uma tesoura, você pode juntar os dois e cortar. Professora, lá na unidade que eu não tenho tesoura. Posso usar lâmina de bisturi? Pode, não tem problema nenhum. Eu fiz um ponto. Aí você fez o primeiro ponto. Distância, gente, é bom senso. A gente não enche de ponto um perto do outro porque esteticamente fica feio. E o tecido, ele tem condição de se reconstituir desde que apenas unidos. Mas você também não bota tão distante. Então, o que a gente faz? Organiza uma distância que seja interessante. Ó, falei pra vocês. Tem habilidade, o tecido tá íntegro, passa de um pro outro. Tecido não tá íntegro, passa por uma borda e depois é que passa na outra. Isso não é um problema. Puxei a agulha, deixei o suficiente para que eu faça o nó. Ó, deixei o suficiente para que eu faça o nó. Dei uma volta, dei 2 voltas, peguei aqui na pontinha. Gente, isso é habilidade, tá? É treino. E dei um nó. Peguei de novo, 1, 2, dei a voltinha, peguei a pontinha e, ó, puxei. Quando eu termino de fazer isso, eu venho com a minha tesoura, área estéreo, tá tudo estéreo, meu campo está estéreo e corto. Eu tenho meu segundo ponto. Eu vou demonstrar mais um pontinho pra vocês, para que a gente não tenha dúvida. Posicionei o porta-agulha no meio da minha agulha, uni as pontas do tecido do meu paciente em uma distância interessante. Encontrei a minha agulha bem aqui, eu vim e puxei. A gente só pede que vocês sempre tomem cuidado com a ponta da agulha, que é material pérfuro cortante, ó. Tô puxando até sobrar um espaço. Peguei aqui. Dei a volta, 1 volta, 2 voltas, vim na pontinha e dei o nó. De novo, 1 volta, 2 voltas, peguei a pontinha, nó. Pego minha lâmina de bisturi ou a minha tesoura, corto os excessos. Se já foi suficiente, encerra o processo de sutura, faz a limpeza de bordas, tá? Para não tirar resíduo de coágulo, resíduo de sangue, faz a limpeza e procede a um curativo simples se for necessário. Se não for necessário, deixe a exposto que não tem problema nenhum.
Gente, agora a gente vai fazer a técnica de retirada de pontos. Ela é uma técnica simples. Ela é uma técnica que pode ser feita em unidade básica. Ela é uma técnica que não precisamos de grandes estruturas. A enfermagem pode sim fazer a retirada dos pontos, tá? Inclusive, a quantidade de materiais que eu vou utilizar, ela é muito simples. Relembrando que a retirada de pontos precisa respeitar o tempo de cicatrização do paciente. Gente, tempo de cicatrização é muito particular. A gente tem uma expectativa, sim, de 7 a 10 dias, desde que não tenhamos intercorrências em pacientes saudáveis, mas esse tempo ele pode variar para mais, levando-se várias considerações, inclusive o próprio paciente, a alimentação do paciente, idade do paciente, tipo de procedimento, se o paciente teve algum tipo de infecção, enfim, são muitos pontos que podem afetar o processo de cicatrização. O que eu tô afirmando a vocês é que os pontos só podem ser retirados depois que a gente perceber que as bordas estão unidas, senão ela vai deixar de ser uma ferida fechada com pontos e vai passar a ser uma ferida aberta, que vai demandar outros cuidados, tá? E o ideal é que quando o tecido já esteja cicatrizado, a gente não demore a fazer a retirada dos pontos, porque falando em termos populares, a gente percebe que os pontos vão ficando mais internos. E aí a retirada fica mais difícil, às vezes sangra um pouquinho. Nada problemático, mas é só que se torna um procedimento um pouco mais difícil, tá certo? Agora a gente vai focar aqui no procedimento. O que eu separei aqui? Uma lâmina de bisturi. Eu já deixei o bisturi montado. Professora, pra quê? Pra eu cortar os pontos. Eu separei uma pinça de secção anatômica, que é ascendente, para que eu possa segurar os pontos. Eu separei uma pinça de preensão, gente. Isso aqui é uma pinça de preensão. Nós temos outras possibilidades. O nome dessa pinça é pinça Alice. E eu separei a gaze, porque antes de eu fazer a retirada dos pontos, é interessante que a gente limpe a pele do paciente. Muito embora esse paciente muitas vezes está vindo de casa, já tomou banho, higienizou a pele, a gente pode fazer sim uma limpeza antes da retirada. Professora, eu vou limpar essa pele com o quê? Gente, soro fisiológico é o suficiente para você limpar essa pele. Algumas pessoas me perguntam assim, professora, eu preciso usar álcool a 70%? Gente, álcool a 70% só pode ser usado em peles íntegras. Então, se você for fazer uma limpeza, você tem que ter a certeza de que não tem ferida e você só pode fazer distante ao redor da ferida, tá bom? Professora, eu preciso fazer uso de clorexidina, que é um excelente degermante de pele. Gente, não precisa. Se eu tô indo retirar os pontos do meu paciente, eu estou entendendo que isso aqui já está cicatrizado. Logo, eu não tenho risco de infecção, eu não tenho ponto de infecção, ele fechou, ele tá encerrando já o processo de cicatrização. Então, a gente pode separar, no máximo, sem problema nenhum, soro fisiológico, tá? Ó, só mostrar aqui pra vocês, isso aqui é a gaze. É interessante que ela seja estéreo, até porque a gente abre o pacote estéreo. Mas, gente, a retirada de pontos, entendam bem, a retirada dos pontos não precisa ser de luva estéreo. A execução dos pontos, sim. A retirada, não. Professora, certeza? Certeza, gente. Não esqueçam, o tecido tá cicatrizado. Então, não tem mais risco de contaminação. É uma pele que tá íntegra. Então, isso aqui é uma gaze. A gente gosta muito de fazer limpeza de pele. Se vocês ainda não viram, vão ver agora. Eu chamo de bonequinha aqui na minha região. Vocês podem até dizer como é que vocês chamam aí na região de vocês, tá? Nada mais é do que a gente unir as pontas da gaze no centro da gaze e chuchar bem aqui, ó. Gente, esses são termos que eu uso, tá? São termos comuns, são termos que a gente usa no cotidiano e talvez vocês tenham outras formas de chamar aí, mas eu nada mais fiz do que fazer a preensão com uma pinça de preensão chamada pinça Alice,
um pouco de gaze para fazer uma boneca. Se for uma área pequena, uma gaze é suficiente. Se for uma área maior, você pode juntar 2, 3 folhas de gaze. Aqui você vai umedecer um soro fisiológico, tanto que você vai achar suficiente, e vai fazer a limpeza antes de fazer a retirada dos pontos, tá? Fiz a limpeza e você vai iniciar o processo de retirada. Gente, processo de retirada nada mais é. Cada um tem sua técnica de acordo com a sua experiência. Mas a retirada dos pontos nada mais é do que você cortar o nó. A partir do momento que você corta esse nozinho que foi feito na sutura, o ponto se solta automaticamente. Então, uma pinça, ela serve para pinçar. E outra coisa, gente, a minha lâmina de bisturi, eu uso com a mão que eu escrevo, é a minha mão de habilidade. A outra eu uso para prender, para segurar, tá? Pinça anatômica, pincei um pedacinho do fio de sutura, vim com uma lâmina bem aqui e cortei, ó. Quando a gente corta, automaticamente solta e eu tirei um ponto. Mais uma vez, puxei. Quando o ponto, gente, ele já passou do tempo, que ele tá muito interno, o grande problema é esse, é que pra gente trazer o nó, a gente tem que puxar muito. E aí, às vezes, acaba sangrando um pouco, tá? Eu tô puxando aqui, ó, com a lâmina sem pegar no meu paciente. Eu corto o nozinho. Da hora que você corta o nó, você solta e vai tirando os restos do fio. Eu já tive colegas que disseram que colocam a ponta do bisturi aqui dentro, também super funciona, tem só que tomar o cuidado pra gente não machucar o paciente. A ponta do bisturi por dentro e cortam de dentro pra fora o fio, tá, gente? Também é bem rapidinho. Então, qual é o grande segredo da retirada do ponto? Pinçar um ponto e cortar o nó. Cortou o nó, gente, vem soltando. Professora, e aqueles que o médico faz, que a gente só olha um ponto de um lado e um ponto do outro porque o ponto está interno? A mesma linha de raciocínio. Você puxa, corta o nó, certo? Vem para o outro lado e puxa, porque ele só tá laçando por dentro e é tranquilo. O grande mistério da retirada de ponto é a gente fazer o corte do nó. Após a retirada dos pontos, você também, por uma questão de cuidado, por uma questão de zelo, você pega gaze, pode ser na sua mão também, não tem problema nenhum, coloca soro fisiológico e faz a limpeza da área cicatrizada. Checa a pele, vê se tem feridas, vê se tá tudo certinho. Esse foi o nosso vídeo, onde eu trouxe um pouquinho para vocês sobre técnicas básicas, pessoal, de sutura, de retirada de ponto, algumas dicas, alguns macetes que eu acho que ajudam muito no nosso dia a dia. Se você gostou do nosso vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com um colega de vocês. Muito em breve, muito mais conteúdos pra gente.